Graça e paz, amados de Deus, louvado seja Deus por este momento. Eu quero te ensinar neste vídeo duas formas de cultuar a Deus. O primeiro conceito de culto, o culto à adoração. O segundo conceito de culto, o culto peticional. E por base bíblica, eu quero pegar aqui o livro de Lucas, capítulo 5, versículo 12 e 13, que diz assim: E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto em terra e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes me limpar. E Jesus respondeu, estendeu a mão e tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Este homem vai nos ensinar estas duas formas de cultuar a Deus: o culto à adoração e o culto peticional. E por tema eu avalio isso como salmos, nossa conduta de adoração. O que é um culto de adoração? É o culto que se rende a alguém ou se considera uma divindade. Nós então entendemos e adoramos a Deus pelo ser que Ele é em nossa vida, sendo o autor da vida. Então nós adoramos a Deus daquilo que Ele representa para nós. O que é um culto de adoração? É retribuir em cânticos, melodias, sinfonia, louvores, músicas e salmos daquilo que Deus representa para mim. Então eu vou até a casa de Deus, na congregação, na igreja, no templo, no ministério, e agora eu vou trazer um culto de adoração a Deus daquilo que Ele representa e é para mim. Agora vamos avaliar o culto peticional. O que é um culto peticional? É o culto formal, que se forma pelo pedir e pelo receber, ou pelo orar e de reter de Deus as respostas a qual necessitamos. Então é a forma de clamar e a forma de Deus responder. Isto é um culto peticional, ou seja, atribuir de Deus aquilo que Ele tem de melhor para mim. Então eu tenho a certeza que se eu orar a Deus, Deus vai atribuir à minha vida as respostas que eu necessito. Interessante que este homem que está com esta lepra vai nos ensinar algo muito interessante. Então vamos ao culto à adoração. Já estamos falando a respeito disso, mas para que você entenda, e vamos pela palavra. Culto de adoração. Olha que interessante. E aconteceu que quando estava numa daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, primeira coisa, ele vê Jesus Cristo. Ver Jesus Cristo eu avalio como reconhecimento e represento como duas simplificações. Eu quero simplificar dois conceitos. O primeiro, verificação. O segundo, confissão. Verificação, ele vê Cristo e vai até Cristo, porque ele entende que Cristo é capaz. Ele não só vê Cristo, mas agora traz a sua confissão, porque ele sabe que Cristo tem o poder de retenção. Ou seja, ele tem a certeza que Cristo é o profeta, e também ele tem a certeza agora que Cristo pode reter a tua enfermidade, ou retirar a tua enfermidade. Se não bastasse, depois de ver Cristo, ele vai se prostrar diante de Cristo. Isto é uma forma adorável de cultuar a Deus. A palavra se prostrar significa prosternação, ou seja, abatimento, fraqueza, debilidade, fragilidade, insegurança. Este homem se prostra porque é incapaz de administrar em disciplinas a tua saúde, ou seja, ele vai diante de Cristo porque ele é indisciplinado em cuidar da tua saúde. Um ser que está enfermo necessita de um ser divino para retirar esta enfermidade. Amém? Então esta é uma forma adorável. Mais um conceito a respeito de culto de adoração. Ele vê Cristo, se prostra a Cristo, mas com o seu rosto em terra. O que significa se prostrar com o rosto em terra? Significa abaixar-se, encurvar-se, humilhar-se em postura de súplica e de adoração. Pela etimologia, prostrado, ou seja, ele se prostra diante de Cristo como gesto de humilhação. Isto também simboliza como um culto de adoração, ou reconhecer que sem Cristo eu sou incapaz. Esta enfermidade está sobre o poder da minha vida, mas quando eu me deparo com Cristo,
Agora Cristo não só tira esta enfermidade de mim, mas me dá o direito de ter poder sobre a enfermidade. É por isso que Jesus diz assim: ide, expulsai os demônios e curar os enfermos. Esta autoridade Cristo atribuiu às nossas vidas, baseada pelo Espírito Santo de Deus. Este é o culto de adoração, o culto que ele vê Cristo, que ele se prostra a Cristo e com o seu rosto em terra. Agora vamos entrar no estado culto peticional. Depois de ele se prostrar com o seu rosto em terra, agora ele vai rogar. Agora entra o estado culto peticional. O que significa rogar? Significa insistência ou adquirir algo de quem pode oferecer, seja ele social ou espiritual. Então ele vai insistir claramente para que Cristo venha tirar algo que ele já está no estado cômodo da vida dele. Então ele começa a rogar. Mas interessante que este culto peticional deste homem vai nos ensinar duas coisas. Ele vê Cristo, confessa algo a Cristo, ele se prostra diante de Cristo, ele roga diante de Cristo. Mas olha que interessante, depois de ele rogar, ele vai dizer: Senhor, se quiseres. Esta palavra "se quiseres" eu resumo como um ser incrédulo. Uma pessoa, quando ela é determinada e crê claramente em Deus, ele vai dizer: Senhor, tira isso de mim. Este homem não vai nos ensinar esta clareza de confiança, mas ele vai dizer: se quiseres. Ou seja, ele vai até o culto, ele vai até Cristo, mas não acredita no poder de Cristo, porque ele diz assim: se quiseres. É um ser incrédulo. Mas interessante, depois desta palavra "se quiseres", ele vai dizer assim: pode limpar-me. Ou seja, no mesmo momento que ele desacredita, ele acredita. Nós mesmo, no mesmo tempo, ou seja, neste mesmo tempo que ele desacredita ou acredita, ele duvidou da disposição de Cristo. E nós jamais devemos desacreditar do poder de Cristo, porque foi isso e para isso que Cristo veio, para desfazer toda a obra do diabo. Interessante que este homem agora vai adquirir de Cristo a virtude. Ele vai adquirir de Cristo agora a sua cura, o teu milagre. Isso é muito interessante. Na verdade, este atributo de Cristo, essa virtude de Cristo, é desfazer a opressão do diabo. Pois o livro de 1 João capítulo 3, versículo 8, parte B, vai dizer isso. E vai dizer assim: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Este homem estava oprimido. Este homem vivia debaixo de enfermidade, mas quando ele se deparou de Cristo, agora ele não só vai cultuar, mas também vai agora viver o ato do testemunho verdadeiro. É por isso que está escrito, é por isso que hoje nós lemos e reconhecemos agora a tua vida aqui na terra, porque ele já serve como ato de testemunho. E todos nós sabemos que Cristo veio para desfazer não só a obra do diabo, mas a lepra deste homem. Porque este homem foi até ele no culto de adoração e no culto peticional. E interessante que Jesus nos dá o direito de ir até ele e não só adorar, mas como pedir. O livro de Mateus capítulo 11, versículo 28 vai dizer isso: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oprimidos, o estado espiritual, e pelo estado cansado, pelo ato físico. Muitas das vezes nós entramos dentro da casa de Deus e já não temos mais força. Já não temos força para orar, para pedir, porque o cansaço, ele está tomando poderio sobre a nossa vida. Mas interessante que o fato de estarmos na casa de Deus nos garante as grandes bênçãos e as grandes vitórias do Pai. Este homem então nos ensina tanto o culto adoração como o culto peticional. Devemos pedir sim a Deus para que Deus venha fazer algo sobre a nossa vida. Nós vamos aprender como este homem cultuou a Deus. Antes de pedir qualquer coisa, ele adorou e reconheceu que Cristo era capaz. Amém? Você pode ter aprendido um pouco a respeito de culto, tanto o culto adoração como o culto peticional. Isso é muito importante da nossa vida. Amados, mais uma vez estou lembrando que às vezes demoro para fazer um vídeo ou outro pela pouca falta de tempo. Eu tenho eu como eu ministro em alguns lugares e recebo bem convites, eu tenho que disponibilizar cada dia, estudar para levar uma palavra para o cristão venha entender, para que a igreja venha entender. E eu peço um pouco da tua paciência. Agora há pouco, recente, recebi um convite
do meu pastor aqui, aonde ministro, na igreja aonde congrego, para dar cultos de ensino. E eu tenho me dedicado para ensinar. E eu tive até uma ideia que nos dias de culto de ensino, eu vou fazer os vídeos ali mesmo. Quando eu estou ensinando a igreja, eu aproveito e faço vídeo, para que a palavra de Deus possa chegar até o teu coração. Mas eu sei que Deus há de nos capacitar, de nos ensinar e também de nos dar tempo. Porque Salomão disse que há tempo determinado para tudo. Então eu creio que tem tempo para tudo. Há tempo de colher e há tempo também de semear. Eu creio que Deus tem colocado uma palavra no teu coração que tem semeado. Eu creio que isso possa gerar grandes frutos. Este é o meu maior propósito. Que a palavra de Deus possa surgir efeito dentro do teu coração. Amém? Compartilhe este vídeo para que o nome de Cristo seja engrandecido e reconhecido. Para você que não faz parte deste canal, venha fazer parte desse canal. Esse canal se chama Ivan Gomes, o poder está em tuas frases. E eu sei que Deus há de nos abençoar. Amém? Fiquem todos com a santa paz de Deus.